Olá, meus amores! Estou aqui de volta com vocês, esperando a doutora Fernanda entrar. Vamos ver se ela entra. Sejam bem-vindos. Ontem, na live de ontem, o pessoal pediu tanto para a gente falar sobre o B12 que a gente resolveu realmente. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. A gente resolveu acelerar esse tema e trazer ele mais rápido aqui para vocês. Eu acho que essa é uma das lives mais esperadas do pessoal. Então, eu chamei a doutora Fernanda De Luca, que já está entrando. Oi, Elisete. Oi, Flávio. Tudo bom, gente? Vamos esperar ela entrar aqui para a gente poder já começar o tema. A gente recebeu algumas perguntas de vocês pela caixinha de perguntas dos stories. E a gente vai tentar responder todas as perguntas que foram feitas, mas a gente vai dar preferência para quem está aqui, né, meus amores? Vocês que estão aqui conversando com a gente. Oi, Ei, seja muito cheguei. bem-vinda, Fernanda querida. Estava aqui conversando com o pessoal que na live de ontem eles pediram tanto, perguntaram tanto sobre o B12 que a gente acelerou esse tema e a gente veio hoje para conversar com eles, né? Ai, adoro, adoro. Fiz até um post hoje Ah, então em já homenagem tava. Ah, a Carla entrou. B12, Carla, porque bem-vinda. O pessoal tá chegando. Porque esse é um tema muito especial. As pessoas, é o que acho que de todos os temas da alimentação vegetariana é o que o pessoal tem mais dúvida, né, Fernanda? é um dos temas que mais suscita dúvida, né? Uhum. E é B12, é ferro, é proteína, né? E a gente fala, mas sempre tem alguma coisa mais para falar, né? E sempre tem Sempre alguém tem. novo, né? Que quer saber, que não assistiu, que perdeu. E aí a gente está sempre renovando, né, as coisas. E agora tem um canal no YouTube, né, Ju? Que tá Ai, tô bombando. muito feliz. Gente, olha, eu queria agradecer vocês, porque todas as lives, então, já aproveitar para deixar o recado, né, Fê? Todas as nossas Isso. lives estão ficando gravadas para sempre no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é Médicos Vegetarianos, é só vocês procurarem a gente lá. Vocês vão ver que todas as nossas lives estão lá. E eu vou começar do jeito que a gente sempre começa, né, Fê? Vou começar me Tá. apresentando e depois a Fernanda se apresenta. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana Gabriel. Eu sou médica endocrinologista e sou vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. E eu tenho a honra de apresentar a vocês a nossa amada, a nossa maravilhosa Ah, tô doutora muito Fernanda MC. De Luca. Ai, Ju, você tá ótima, Muito muito MC. Eu MC. brinco, gente. Eu brinco que eu sou mestre de cerimônias. Eu adoro apresentar live, apresentar os convidados, né? E como boa carioca, todo carioca no fundo quer ser um MC. É isso. Então vai, Ai, Fê, Ju. se apresenta aí pro pessoal. Meu Fê. Ih, ouvindo? Ju, falhou? falhou um pouquinho. Eu acho que foi a sua, hein? Que a minha tá aqui, eu tô normal, mas vamos lá, vamos ver. Bom, eu sou Vamos lá. Fernanda, para quem não me conhece, vamos continuar. Para quem não viu lives ainda, né, que eu tenho feito, eu e a Ju, a gente está aí, né, fazendo as lives, já fizemos algumas, né, ao longo aí dessa quarentena. Eu sou médica, sou pediatra, sou nutróloga, e depois que eu me tornei vegetariana, isso já faz 8 anos, eu me especializei no atendimento a vegetarianos, a pessoas que queiram adotar alimentação vegetariana, também pessoas que querem uma alimentação saudável, mas que ainda não se sentem seguras para abandonar a carne, né? Então eu trabalho com avaliação metabólica, avaliação nutricional, vejo o que está bom, o que está ruim na alimentação, o que precisa suplementar. E atendo crianças também, porque eu sou pediatra, como eu falei. Atendo adultos, atendo idosos, atendo gestantes, adoro as gestantes. E vamos ver aí, mandem as dúvidas, vamos mandando aí. Já tem pergunta aqui, Fê. Podemos. Acho que é legal a gente seguir então a ordem das perguntas do pessoal. E a primeira pergunta é da Naturango ou Naturango Veg.
E ele perguntou onde encontra a B12. Eu acho que é legal a gente começar pelo começo, né? É, O que é a B12, onde a gente encontra ela na natureza. Você quer falar, Fê? Ou eu falo? Pode falar você. pode falar. Vai lá. Não, você que é a Você nossa travou nutróloga, agora. começa aí. Você tem uma outra pergunta que é sobre bariátrica, essa eu vou deixar para eu responder, mas pode falar você. Eita, gente. Acho que é a Fê. Vocês estão. Vamos lá, amores. Fala para mim. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a Fê? Escreve aí para mim, amores. Fê, voltou? Voltou. Voltei. Voltei. Eu Até acho que tirei era. a... É a minha, porque se for a tua, cai. Como não Ah, caiu, tá. é É a a sua. sua. É a minha, é a minha, É. é a minha. Tá? Mas tudo bem. Pode continuar. Se eu cair, você segue. Então começa a falar, se você cair, eu continuo. Que a gente é muito alinhada, viu, amores? Isso aqui é um papo nosso aqui é. Eu já Vai, tirei, Fê. gente. Agora eu tô no 5G meu mesmo, da Vivo. Então é culpa da Vivo, porque a minha 5G de casa não tá funcionando. Vamos ver. Tá. Ju, pode falar você, falar um pouquinho da B12, de onde a gente tira. Vai Então, lá. então vamos lá, meus amores. Vamos começar do começo, né? A vitamina B12 é uma vitamina que ela é fabricada por bactérias. Normalmente as bactérias que estão presentes no nosso intestino. Naquela parte mais final do nosso intestino, que é uma parte onde a gente não consegue absorver essa B12. Então, apesar das nossas bactérias intestinais produzirem, a gente não consegue absorver. Essa B12, então, ela sai pelo cocô, não só nosso, mas dos outros mamíferos também, né, Fê? E vai para o solo. E aí tem muita gente que pergunta, mas então, como é que antigamente o homem das cavernas não tinha deficiência de B12? Porque se fosse assim, tinha que todo mundo comer carne e tal. É porque na época não existia higienização de alimentos, certo? Então, na verdade, a gente comia aquela comida que estava no solo, não existia pasteurização, não existia antibiótico, agrotóxico, nada disso. E a gente, mesmo os alimentos vegetais, eles continham a B12 por conta dessa questão da mistura, né, no solo. Acontece que hoje a gente tem, graças a Deus, a higiene dos alimentos e aí a gente deixou de conseguir obter essa B12 através dessas fontes. O que acontece é que os animais, eles também não fazem, eles não lavam as mãos, eles não higienizam o alimento antes de comer. E com isso, eles conseguem ingerir a B12 do solo. Essa B12 ela vai se acumular nos tecidos do animal, então principalmente no tecido gorduroso, mas também no fígado. E aí a gente acaba, ao consumir dessa fonte de B12. Por isso que dizem não, né? Que é verdade que hoje em dia a principal fonte de B12 é a alimentação animal. Só que na verdade não é a principal. Porque não tem só isso, tem outras questões. E aí são questões de absorção, de utilização, né? Então eu costumo falar que quando a gente está falando de nutrientes, a gente está falando sempre de três coisas. A ingesta, que é o que todo mundo fala, né? Mas tem também a questão da absorção e tem a questão da utilização. Então, muitas vezes você pode estar ingerindo o suficiente, mas você é um mau absorvedor ou você tem algum problema na absorção. Como é o caso da bariátrica, que foi uma pergunta que já deixaram aqui. Então, eu já estou adiantando a outra resposta, né? Você pode estar ingerindo bem, você pode estar absorvendo bem, mas você pode estar numa fase em que seu corpo está precisando de mais. Então, assim, ter uma ingesta não é garantia de que você vai ter suficiência de B12, principalmente quando a gente sabe que existe uma variabilidade tão grande nessa absorção. E é por causa disso que Para existem vocês esses. terem uma ideia, gente, aí já falando o gancho da Ju que falou da bariátrica, né? Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, mesmo consumindo carne, né? E mesmo suplementando B12, às vezes a gente tem que fazer. Eu tenho uma paciente que eu precisei fazer uma dose para ela de B12, que é assim, 4 vezes a dose que eu costumo fazer para tratamento, para conseguir que ela mantivesse os níveis de B12 dela adequados, tá? Então, só para exemplificar essa questão que a Ju está falando aí da absorção, né? Como a absorção dela do bariátrico está diminuído para todas as vitaminas, e dentre elas a B12, eu tive que fazer uma dose assim absurda para que ela conseguisse manter um nível acima de 500, que a gente vai falar depois sobre isso também, né, Ju? Então, Isso. perguntando aqui, já vou adiantando também, gente, assim, né? Para quem é vegano, né? Tem algumas questões aí que a gente sempre vai esbarrar, não tem jeito, né?
Porque, assim, medicamento, é muito difícil a gente conseguir um medicamento que não tenha passado por teste animal, infelizmente, né? Então, por exemplo, perguntaram do citoneurin, né? Da B12 injetável. E se ele tem teste em animal e tudo. As empresas farmacêuticas, é muito difícil uma empresa que não faça teste em animal, né? Então, a gente passa por isso, infelizmente, e aí a gente vai cair dentro daquele conceito de veganismo que é dentro do que é possível, né? Então, às vezes, vai precisar fazer a B12 injetável, não é sempre que a gente precisa, mas às vezes tem situações em que a gente precisa e, ok, né? A gente vai fazer o que está ao nosso alcance, né? Essa questão vai sempre, né, dar muita polêmica, então já vou cortar as polêmicas aqui, porque senão a gente não sai disso. Ontem eu vi que a Ju falou sobre isso também na outra live da vitamina D, né, por conta dos leites fortificados, né? Então, assim, sempre vai ter essa situação de a gente esbarrar em alguma coisa que não vai... Se a gente for seguir a risca 100% vegano, nada é. Só alface, só... Aí a gente vai só para os legumes e verduras, né? Aí a gente vai ficar só ali, mas ainda assim, se a gente vai ter que passar por um supermercado, o supermercado vende carne. Então, já ferrou tudo, né? A gente vai comprar arroz no mercado que vende carne. Então, a gente fica nessa situação, né? Tá, vamos aproveitar esse gancho, Fê. E aí teve uma pessoa que perguntou, além da questão da bariátrica, existe uma situação chamada anemia perniciosa, em que talvez sejam necessárias doses mais altas, e tem pessoas que mesmo assim, às vezes não respondem, às vezes precisa da dose injetável. Teve uma pessoa que perguntou aqui se pode tomar B12 sem orientação do médico. Eu acho, gente, essa é uma pergunta muito delicada, porque quando a gente está falando em termos de saúde pública, o certo é a gente ter uma dose padrão, né? Só que para B12 não existe dose padrão, justamente por causa dessa diferença de absorção que a gente tem. Então, Fê, fala um pouquinho da sua experiência, porque você atende também bastante pessoas com deficiência de B12. Eu não sei, na minha experiência eu vejo uma dose que é muito variável de uma pessoa para outra, né? É assim, né, gente? Como a Ju está falando, quando a gente vai tratar uma população, né, o ideal seria, por exemplo, né, a gente tem lá a dose de prevenção de anemia para criança, né? Porque já foram feitos vários estudos e chegaram, né, à conclusão de que é importante suplementar ferro para criança a partir de 3 meses, isso mudou, bababá. Com relação a B12, infelizmente a gente não consegue estipular uma dose padrão. O que a gente faz, é lógico, né? Que a gente, com a experiência do consultório, cada vez mais que a gente vai atendendo, a gente já cria mais ou menos, né, um protocolo. Olha, abaixo de tanto não funciona, né? De tanto que a gente, porque é tentativa e erro, já foi fazendo, né? É lógico que a gente pega aí, vai pegando emprestado com profissionais mais experientes. Então, assim, né? Tanto eu como a Ju, a gente fez o curso lá do Dr. Eric, né? Então, ele no curso, ele falou a experiência dele, que ele já é vegetariano há mais de 20 anos, já tem pacientes vegetarianos há 20 anos, então, falou, ó, gente, comigo a dose que funciona, doses menores que tal não funcionam. E aí a gente tem um parâmetro para a gente começar, né? E da mesma maneira, né, eu sempre falo isso, o ideal sempre, gente, é dosar. Ah, não dá para dosar. Faz como, né? Aí a gente vai ter que fazer um pouco no escuro, que é o que a gente faz no consultório, quando, pelo menos, né, acho que a Ju deve fazer isso também, quando eu pego um paciente que chega para mim, né, o que acontece muito, vai para mim porque resolveu parar de comer carne, que é uma orientação, né? E aí eu vou ver assim, bom, dependendo do tempo que tá sem comer a carne, não que a carne garanta, né? Mas assim, se tem pouco tempo, eu falo assim, bom, a princípio, né, ele estava comendo carne, ele estava tendo uma fonte direta de B12. Então vamos ver como é que o organismo dele funciona. Dá para esperar um mês até o exame ficar pronto? Dá, se ele está sem sintomas relacionados a B12, eu não preciso de imediato começar. Agora, se já tem muito tempo que ele não come, aí já faço assim, bom, ainda que ele tivesse com um nível bom comendo carne, se ele já ficou, tipo, 1 ano sem comer, nada de origem animal, esse nível foi caindo, né? Porque se ele não está repondo aquela B12, o nível vai caindo. Então, eu já começo uma B12. Mesmo uma dose empírica lá que eu faço da minha cabeça, para iniciar, não é uma dose muito baixinha, mas também não é uma dose de tratamento. Mas por quê? Porque o paciente também, às vezes a gente pede para voltar em 1 mês e ele volta em 6 meses, né, Ju?
E aí eu fico preocupada, porque eu penso assim, meu Deus, e se ele, né, não conseguir voltar no mês que vem? E se fico pensando, a gente tem que pensar tudo isso. E aí eu já começo aquela dose, que assim, mal não vai fazer. E também, se ele já começar, se ele já tiver uma pequena deficiência, ele já começa, pelo menos, a ter uma dose que vai tirando ele um pouquinho do desespero, né? Mas não tem uma regra de bolo assim, ó, eu vou começar. Isso é experiência de consultório de cada um, porque a gente não tem, né, muito artigo falando sobre isso, né? A gente agora em 2017, acho que foi 2017, não, foi 2018, saiu um artigo italiano falando sobre doses de manutenção e doses de tratamento. Mas, então, assim, 2017, olha só, 2018, desculpa. Olha só, até então a gente não tinha nenhum, assim, tinha artigos falando de deficiência em pessoas que comem carne, quanto que fazia para tratar, mas no vegetariano especificamente, a gente é muito pouca coisa, né? Então, é assim, né? E para quem está muito... Assim, deixar claro aqui, gente, a gente evita de falar dose, porque a gente não quer que vocês corram para fazer o que a gente está falando, porque o que a gente faz olhando um todo, né? Então, por exemplo, né, quando a gente vai suplementar B12, a gente corre o risco, se a pessoa tiver uma anemia, ela piorar dessa anemia. E aí, como é que a gente fica, né? Então, não é só suplementar uma vitamina. Posso né? explicar melhor essa parte, Fê? Pode, com certeza. Eu adoro. Essa parte que você falou foi perfeita, porque se você não falasse, eu ia complementar. Fê, maravilhoso. Tem até uma pessoa que colocou aqui. Vocês estão muito alinhados com a Fernanda também, eu tô achando. Por que vocês não citam as doses? Todos sabemos que é necessária consulta prévia. Fica um tom de mistério. Gente, então vamos lá. Vou explicar para vocês uma coisa que é muito interessante. Teve várias pessoas já perguntaram sobre sintomas, a gente já vai falar sobre isso. Imagina que assim, vamos pensar que a B12 ela é principalmente conhecida por fazer parte da formação dos nossos glóbulos vermelhos, né? Da formação do nosso sangue, tá? A B12, assim como o ferro, o ácido fólico, que está aqui, vamos lá, pode ser chamado de B9, e a B6. Então eu costumo brincar que é D'Artagnan, que é o ferro, e os três mosqueteiros, né? B12, B9 e B6. Então você imagina que a pessoa está lá com uma baixa de B12, e aí você vai olhar essa pessoa, não tem como você interpretar um sem você interpretar os outros. Então por isso que não se deve tomar B12 sem orientação médica. E eu também não sou muito a favor da pessoa chegar e tomar logo uma dose cavalar intramuscular, porque no que você... Vamos dizer que assim, imagina que o seu corpo ele precisa construir uma parede. Então ele vai precisar de tijolo, cimento, argamassa e tinta. E aí vamos dizer que está faltando tijolo. E aí você vê um monte de argamassa e tinta e cimento ali sobrando. No que você compra só o tijolo e começa a subir essa parede, a argamassa e a tinta começam a cair. E é mais ou menos isso que acontece. Então, por exemplo, está faltando B12, você vai olhar às vezes a dosagem do sangue da pessoa e aí ela está com ferro até razoável, ela está com ácido fólico razoável, ela está com... Né, a B6 a gente não dosa muito, mas pode estar com a B6 normal. No que você dá B12, principalmente numa velocidade muito rápida, o corpo ele vai se acelerar nessa produção, né, das coisas que ele precisava, e nisso o nível dos outros pode cair. Por isso que a Fernanda falou que pode precipitar uma anemia. E é por isso que geralmente, isso aconteceu comigo no começo, né, de eu tratar uma coisa só e esperar, eu era mais conservadora, e aí eu comecei a perceber que muitas vezes a pessoa vinha com uma queixa, por exemplo, de cansaço, pela falta da B12. E aí eu dava só a B12 e a pessoa voltava, olha, mas o meu cansaço piorou. Quando eu olho, o ferro que estava bom ficou ruim. Ou o ácido fólico que estava bom ficou ruim. Então, assim, quando a Fernanda fala para vocês que a gente precisa olhar o todo e precisa da consulta médica, é exatamente por isso. Porque fazer um tratamento como esse, né, a gente precisa ter o olhar global do indivíduo. E existem particularidades. Então, assim, o pessoal tá falando... Teve gente que falou, que eu fui no médico e ele já me prescreveu o IM. Eu não faço isso, eu prefiro até que essa B12 suba um pouco mais lentamente, mas que eu tenha certeza que eu não vou estar causando deficiência de outras coisas, eu vou falar aqui, vou pontuar, Ju, já que tem essa questão do uso intramuscular é muito importante e gera muita dúvida mesmo, porque tem meio que... essa regrinha, né, que as pessoas têm esse hábito de fazer a B12 intramuscular, né? Eu uso a B12 intramuscular
Em quais situações? Primeiro, se está uma B12 muito baixa. O que é uma B12 muito baixa? Para uma pessoa que, por exemplo, precise de usar muito o raciocínio, né? Então, assim, se eu pego uma estudante que está na faculdade, ou que está no segundo grau, eu sou velha, gente, está no fundamento, agora já até Ensino médio. Ensino médio. Ensino médio. Olha, meu Deus do céu. Não entrega, Enfim, eu estou entregando aqui. Enfim, se eu pego uma pessoa com uma B12 muito baixa, uma B12, vamos supor, a gente, né, tem que a B12, o nível ideal no sangue, vamos guardar um número redondo, 500. Viu lá, fez o exame. Qual é o exame que faz? Dosagem de vitamina B12, é esse o exame. Tá lá, deu 500, tá ok. Tá ok assim, né? Tá em cima do muro. Ideal que esteja um pouco mais acima. Se tiver abaixo, a pessoa já tá deficiente. Quanto mais baixo tiver, mais deficiente está. Vamos supor que chegou lá no consultório alguém com uma B12 de 100, né? E é uma estudante, uma menina que vai fazer vestibular, ou é alguém que está fazendo doutorado. Essa pessoa, lembra que a Ju falou lá dos 3 pilares, né? Para qualquer vitamina, o consumo. Essa pessoa, o organismo dela consome muita B12 para os processos que ela está de aprendizado, de decorar alguma coisa que ela estudou, né? De memória, tudo isso. Que são os sintomas iniciais, né, Fê? E aí, essa pessoa pode estar sem sintoma. Às vezes ela está sem sintoma porque ela já se acostumou, o corpo já está acostumado com o sintoma, e aí ela já não percebe que a memória dela podia ser melhor, que a concentração dela podia ser melhor, porque ela já criou modos de adaptar. Então, se a B12 está muito baixa, tipo dessa pessoa que eu citei, 150, e é uma pessoa que eu sei que vai precisar usar muito memória, aprendizado, né? Uma pessoa que estuda muito, aí eu faço a injetável para subir rápido para essa pessoa, para tirar essa pessoa do sufoco. Mas isso não exclui, gente, de eu fazer a oral. Por quê? Como a Ju falou, a B12 sobe rápido e desce rápido. Então não adianta eu ficar fazendo toda hora sobe, desce, ficar fazendo gangorra, né? Montanha-russa. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá aqui embaixo. Então eu faço, vai subir, ela vai melhorar e junto eu já começo uma dose oral para manter o nível da B12 adequada. E aí a gente vai medindo, né, a cada 6 meses, mais ou menos, que eu peço, 4, no início eu peço a cada 4 meses, depois eu espaço mais os exames, para ver como que o corpo dessa pessoa, como que o organismo dessa pessoa reage à suplementação, porque vai acontecer isso, né? Vai ter gente que vai absorver muito bem, que de repente vai precisar de uma dose menor do que a que eu estipulei anteriormente, ou pode ser que não, ela não esteja absorvendo bem, eu tenho que aumentar a dose, né? E aí, tem uma pergunta aqui, Ju, de ovo lácteo, se precisa suplementar. Gente, todo mundo, o ideal é dosar, mesmo quem come carne. Por quê? Tem um artigo americano mostrando que 40% da população americana tem deficiência de B12. E a população americana não é vegetariana, né, gente? Então, assim, 40% das pessoas que comem carne têm deficiência de B12. Então, a gente só vai saber dosando. O problema maior é que quem come carne geralmente não dosa. O médico não se preocupa muito com isso. A não ser como que se já a ingesta fosse garantia, suficiente. né? É garantia de que eu tô com o meu nível bom. E não é. Então, consumir leite e ovo não é garantia de que vai manter nível adequado de B12. Da mesma maneira que comer carne também não é. Então, se a pessoa... Pode acontecer que seja suficiente ou pode acontecer de não ser. Então, a pessoa que é ovo-lacto, dosa lá. Se tá ok, eu posso acreditar que o consumo de ovos e leite que ela está fazendo está conseguindo manter níveis bons de B12, mas tem que dosar de tempos em tempos, como qualquer outra pessoa. Não tem como fugir disso. Deixa eu só aproveitar e responder uma pergunta. Você está falando da dosagem laboratorial? Meus amores, é assim, quando a gente faz uma padronização de um exame de laboratório, as pessoas sempre estão olhando para um desfecho, tá? E o desfecho que é olhado quando foram padronizar a B12, o ácido fólico e a ferritina, né, que é o estoque do ferro, é sempre a anemia. Só que a gente sabe que a anemia, ela é o último estágio da deficiência, tanto do ferro, quanto a B12, quanto o ácido fólico. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo é sábio. A gente sabe que o nosso sangue é um órgão nobre, que é ele que carrega oxigênio para os tecidos, etc. E que é através desse oxigênio que a gente consegue fazer uso das nossas fontes de energia. Então, assim,
Quando começa a cair o estoque, o corpo ele vai tirando da onde é menos urgente ou menos importante para a sobrevivência para priorizar para onde é mais importante. Então, isso acontece tanto com ferro, quanto B12, quanto ácido fólico. Conforme o nosso estoque vai caindo, começa a faltar para outras partes do corpo e, por último, vai faltar para o sangue. Então, para você ter anemia por deficiência de B12, que seria o sintoma mais conhecido, mas não é o mais precoce, nem é o mais frequente, você precisa ter um nível abaixo do valor de referência. Então, quando a gente fala nesse valor de 490, eu vi que algumas pessoas perguntaram, a Fernanda usou aí o corte de 500 para a gente falar em números redondos. Por quê? Porque já existem estudos que mostram que abaixo desse nível, geralmente esse nível é a metade do valor de referência, né? A metade, então vamos botar, se o valor de referência é entre 100 e 1000, mais ou menos a metade seria 500. Mais ou menos assim para vocês entenderem, né? Então, existem estudos que mostram que quando você começa a ultrapassar a metade do valor de referência, você já começa a apresentar sintomas leves, que são principalmente aqueles relacionados ao sistema nervoso. Então, lembrar que a B12 ela vai participar muito da questão do sangue, ela também vai participar muito da questão do funcionamento do nosso sistema nervoso. E sintomas precoces incluem isso que a Fernanda está falando. Capacidade de memória, irritabilidade, um cansaço, um quadro meio de desânimo. A gente, conforme vai ficando mais deficiente, pode começar a ter dormência nas pernas. Eu tive isso. Eu achava que era circulação, porque eu falei assim, tô ficando velha, tô com problema de circulação. Acabou quando eu comecei a usar B12. E aí só vai ter anemia quando você já está com um nível muito baixo, que é isso que a Fernanda falou. Então, justamente pelo medo até de ter danos irreversíveis para o sistema nervoso, é que alguns médicos acabam optando por fazer esse esquema de dar uma injeção e depois continuar com o Vioral. Mas se você não faz a manutenção com o Vioral, a injeção também não é garantia, né? Eu já tive um paciente que chegou no meu consultório pós-bariátrica tomando uma injeção por mês, achando que estava tudo bem. E essa pessoa ela ficava numa flutuação de humor, uma flutuação até de produtividade que não era muito saudável para ela e também não é muito fisiológico, né, Fê? Então, é por isso que é legal sempre fazer com acompanhamento e é por isso que é importante fazer o exame antes, porque justamente existe muita variabilidade na absorção, existe muita variabilidade na necessidade de cada um. O Renato até fez um comentário aqui, né, a questão de quanto cada um precisa, e isso deve ser individualizado e a dose deve ser individualizada também. Quer comentar alguma coisa, Fê? Tem várias outras perguntas legais aqui. Com relação a essa questão da dose, gente, perguntaram aqui tô com anemia, tem que esperar quanto tempo? Às vezes não precisa esperar, não. É só a gente fazer um ajuste de dose. Por isso que é tão importante a individualização. Porque, gente, não tem como a gente falar assim, é tanto, porque tudo depende. Então, assim, a dose de B12 depende do nível de B12, depende de quanto está a sua ferritina, de quanto está a sua hemoglobina, de quanto está o seu ácido fólico, né? E aí, assim, na maioria das vezes, se a pessoa tem deficiência de B12, às vezes ela tem de ácido fólico também e tem de B6, que é a piridoxina, então a gente vai ter que suplementar tudo isso. E aí, às vezes, a ferritina tá boa, mas a gente sabe que pode diminuir um pouquinho, então a gente precisa suplementar ferro também pensando nisso. Então, assim, às vezes, eu falo sempre isso, né? Para os meus pacientes, para os meus amigos, falo até mais para os meus amigos, né? Porque eles vêm, vem meu exame, né? Então, assim, amigo, né, que tem médico, sabe como é que é, né? Manda por WhatsApp, dá uma olhadinha no meu exame, como se aquilo ali fosse uma coisa. Aí a gente olha, né? E a gente, às vezes, chega num diagnóstico em 1 minuto, né? A gente olha e olha, tem isso aqui. Mas a gente já tem, né, Ju, olho treinado para isso. Então, a gente já olha procurando lá o problema, né? Então, é assim, como você vai na manicure e ela vai lá olhar a sua unha, ela vai falar, olha, aqui tem que, né, você tá botando, faz aquela unha lá de porcelana, linda, maravilhosa, quebrou sua unha, ela vai olhar lá, ela tem habilidade para aquilo, porque ela estudou, ela fez curso para aquilo, da mesma maneira a gente, né, a gente estuda, e aí quando a gente olha o exame, às vezes a gente olha rapidinho e faz a prescrição rapidinho, mas não é porque, é muito fácil, não é porque é banal, é porque a gente já estudou aquilo tanto que a gente já olha onde tem que olhar, né? E aí, se tem pouco tempo, a gente vai rapidinho no exame e faz. Falar em exame, tem uma pessoa rapidinho, Fê, que perguntou se ela pode fazer o exame tomando. Eu acho que você deve fazer tomando, porque o objetivo do exame também é ver se a sua dose está adequada. E se você está tomando certinho, de repente você para uma semana
e o exame vem É, ruim, eu não sei se é porque você parou uma semana ou o, porque sua ide, dose o não tá boa, né? ideal, o ideal quando a gente vai fazer exame é como às vezes é assim, se você toma de manhã, né, nem todo exame precisa de jejum. Mas ainda que não precise de jejum, você não, no dia de manhã, se você toma sua B12 de manhã, o ideal é que você não tome ela, só porque pode dar um pico um pouco mais alto se você tomar ela de manhã e colher o sangue. Mas no dia anterior você toma, você fica só naquele dia, você não vai tomar antes de colher o exame. Aí você vai, colhe o exame e depois você toma. O ideal é isso para isso para qualquer coisa que você vai dosar no sangue. Você naquele dia você não toma, né? Deixa pra Até o tomar momento da depois, né? coleta, deixa para tomar depois. É, Porque e pode. assim, e eu tenho uma experiência aqui, o pessoal tá perguntando se é bom todo dia e tudo mais. Eu tenho uma experiência de que a dose diária é melhor do que dose semanal. Mas isso é minha experiência de testar os dois. Tem gente que prefere comprar aquela mais baratinha e tomar dose semanal. Eu prefiro dose diária. Mas isso eu acho que é uma experiência minha. Não sei se você concorda, Fê. Como eu boto, como a B12, né? Sempre, eu nunca consigo suplementar só a B12, né? Então, assim, vai num combo aí com várias vitaminas. E aí eu acabo fazendo tudo junto e aí tem que ser diário, porque assim, a maioria das vitaminas não dá para você, né? A B12 ainda daria, assim, algumas pessoas fazem, né? Dose semanal, mas como eu vou precisar suplementar outras vitaminas, outros minerais, e aí eu acabo botando tudo no mesmo combo. E eu não tenho muita experiência com essa dose semanal por isso, né? Eu deixo a dose semanal assim, se a pessoa, não tomo suplemento, detesto, sei o quê, bababá, eu quero fazer injetável uma vez por mês e tal. E aí, a gente sempre tem que respeitar, né? O mais importante é a gente respeitar À a vontade, né? pessoa que está ali na nossa Isso. frente, né? Então, assim, a Isso. pessoa não quer tomar de jeito nenhum, ela aceitou tomar só injetável uma vez por mês. Eu vou tentar ver como é que eu vou resolver isso, né? E vou ver, e até mostrar para ela, né? Eu tenho uma paciente que é super difícil, que na verdade não é ela, né? Que ela leva o bebê dela, que agora já está com 4 anos, e ela não quer suplementar nada para criança, né? Então, e não quer fazer exame de sangue também. Então eu fico numa dificuldade, uma saia justa Hum. danada, sabe? Vamos aproveitar, tiveram duas mães que perguntaram, uma sobre Ah, lactente e outra de uma criança de 4 anos. Aproveita e fala das crianças, porque tem um monte de pergunta falando sobre dose, manipulador, farmácia, a gente vai ficar nisso bastante. Então já aproveita e já fala que você entrou nisso, depois a gente tá. volta para as outras perguntas do Criança, pessoal. como é que é a criança, gente? É assim. Bom, a mãe é vegetariana, ela está amamentando. Até o 6º mês de vida, até o bebê fazer 6 meses, se a mãe estiver suplementando B12, essa criança em aleitamento materno não precisa suplementar. Se ela estiver em aleitamento materno, tá? Se essa criança não está em aleitamento materno, ela está usando fórmula infantil, as fórmulas infantis, elas são enriquecidas com B12. Então, também não vai precisar suplementar até os 6 meses, né? A partir dos 6 meses, a gente vai precisar iniciar a suplementação se a família estiver optando por uma alimentação sem nenhum produto de origem animal. Aí como é que faz essa suplementação? É gotinha, aí tem que procurar o pediatra, né? E falar, olha, é um problema isso, eu sei, eu pego lá no consultório, porque o pediatra vai falar que tem que comer peixe, que tem que comer ovo, e vai ser né, aquele mal-estar, mas tem muitos profissionais que perguntaram aqui também, né? Se é para consultar nutricionista, médico, nutrólogo. É assim, gente. Nutrólogo ou nutricionista, qual é a diferença, né? O nutricionista, você vai procurar se você está querendo um plano alimentar bonitinho e tudo mais. E se você está querendo uma orientação também sobre como virar vegetariano, o nutricionista vai ser capaz de te orientar isso. Sempre procurar um profissional que seja, de preferência, né? Que tenha alguma capacitação em alimentação vegetariana, porque vai ser mais fácil, né? Se ele for vegetariano, melhor ainda, porque ele vai te dar dicas e tudo mais. Quando é que você procura o nutrólogo? Nessas situações aí, só que o nutrólogo a gente não faz plano alimentar, né? E em algumas situações, o nutricionista, ele não vai conseguir
te ajudar, porque se você está com uma anemia muito intensa, né, o nutricionista ele tem até um certo ponto que ele pode tratar. Depois, aquilo ali já tem que ser uma dose mais alta, que aí só o médico que está, né, capacitado a fazer essa prescrição. Então, aí já entra, né, quando já precisa de uma dose mais alta, uma dose de tratamento, né, na maioria das vezes vai precisar procurar um médico. Pode ser um nutrólogo ou pode ser um clínico geral, um endocrinologista. Aí vai depender, né, da especialização do colega e da experiência do colega, porque, por exemplo, a Ju, ela é endócrino, mas ela fez curso lá comigo, lá com, né, com o doutor Eric, a gente aprendeu a fazer isso, né? Então, embora eu seja nutróloga, ela é endócrino, ela também é capacitada para prescrever, para saber qual a dose de B12 caso tenha uma deficiência, né? E com relação, aí voltando aos bebês, não precisa ser pediatra, mas tem que ter algum conhecimento, porque a criança não é um adulto em miniatura, né? Não é. Então, precisa ter algum conhecimento de pediatria e de alimentação vegetariana para não falar para a mãe o que a mãe não quer ouvir, que é, tem que dar carne, mas se você não der ovo, teu filho vai crescer com problema. Porque isso chega lá muito no consultório, né? Eu já tive pacientes que a primeira consulta foi com 6 meses, porque a mãe ficou em pânico de procurar o pediatra e falar que ia, né, fazer uma alimentação vegetariana, que não ia dar carne para o bebê. Por quê? Porque a experiência dela, né, não era nem dela específica, mas assim, ela tinha amigas vegetarianas que passaram por experiências muito ruins com pediatras e ela não queria passar por aquilo, né? Então, é muito triste, né? Porque a criança acaba sendo prejudicada, porque a criança ficou sem um acompanhamento, né? Graças a Deus, Papai do Céu, anjo da guarda, criança linda, né? Não tinha problema nenhum quando chegou lá para mim com 6 meses, mas podia ter, né? Podia ter um outro problema qualquer, não por conta da mãe ser vegetariana, mas por um outro coisa motivo de criança qualquer, né? mesmo, Ou né? coisa de criança mesmo, ou podia ter uma doença congênita, alguma outra coisa mais séria, né? E sem acompanhamento não ia conseguir detectar isso. Então, se completou 6 meses e não vai ter nada de origem animal na alimentação, tem que começar essa suplementação, né? Aí, no Brasil, não tem B12 gotinha para a gente comprar na farmácia. Então, tem que mandar manipular, mas qualquer farmácia, já me perguntaram isso. Essa semana, me perguntaram num post que eu fiz aí, me mandaram um direct perguntando onde que compra B12 para criança, né? Qualquer farmácia de manipulação, gente, faz, que é simples, simples, simples. É uma gota rosa, né? Não é corante, é a cor lá Dela mesmo, né? da cobalamina, ela é rosa, ela é quase vermelha, é um rosa bem forte. E vai fazer isso. É uma suplementação tranquila, né? Da mesma maneira que é recomendado suplementar ferro, da mesma maneira que é recomendado suplementar vitamina D, vai suplementar uma outra vitamina, né? Por que eu estou falando das outras vitaminas? Porque fica uma impressão que assim, só vegetariano faz suplementação. Não. A Sociedade Brasileira de Pediatria manda suplementar. Primeira semana de vida, vitamina D. 3 meses, ferro. Então, não é coisa de criança que não come carne, né? É a necessidade que a gente tem, né? Pelo estilo de vida que a gente vive hoje. Então, a gente não pega mais sol o quanto deveria, né? Os alimentos, para eles terem os nutrientes, eles precisam estar num solo adequado e a gente não tem mais isso, né? Infelizmente. Então, a quantidade de ferro que hoje tem nos vegetais é muito menor do que tinha há 50 anos atrás. E é por isso que a gente, às vezes, precisa tanto abrir mão dos suplementos. Tá? Deixa eu ver umas perguntas aqui, Fê, que o pessoal tá mandando um monte de perguntas e eu vou acabar perdendo. Quando a pessoa toma injetável, tem que ser uma vez por mês? Isso é regra? Gente, voltando, não nada existe é regra. A regra é a individualização, tá? Teve uma outra pessoa que perguntou, que eu não sei ler o seu nome, meu amor, mas é Mar, alguma coisa de Salvador. Pessoal, uma amiga vegana há 30 anos nunca teve problema nenhum. Como isso é possível? Justamente por isso que a gente falou. Então, não é só a ingesta, é a absorção e utilização. Se essa pessoa, ela toma, por exemplo, alimentos fortificados, então, por exemplo, a maioria dos leites vegetais e de empresas veganas tem B12. Então, às vezes, para aquela pessoa, aquilo é suficiente. Por isso que não tem como a gente fazer uma regra e dar uma dose aqui, pessoal, tome tantos microgramas de tal jeito, porque cada pessoa vai ser de um jeito, né?
Uma outra pessoa perguntou sobre sintomas do excesso, já já vou falar sobre isso. A culinária by Chris perguntou algum tipo de dieta não precisa de suplementação. Então, mais uma vez, não tem a ver só com a dieta, tem a ver também com a absorção, a capacidade de absorção de cada um. Então, tem pessoas que são super... O meu pai, por exemplo, ele come bastante carne, ele é bem churrasqueiro, infelizmente. Ainda, espero que ele não esteja me ouvindo. Minha mãe tá aí, mas eu preciso falar. E a B12 dele é baixa. E assim, eu herdei dele essa dificuldade de absorção. Por isso que eu já tinha deficiência muito antes de ser vegetariana, né? Então não tem a ver só com a dieta, tá, meus amores? Guarda isso na A cabecinha de dieta, vocês. gente, para vocês terem uma ideia, a gente consome sal iodado. É lei no Brasil que o sal, todo o sal consumido pela população. Então, assim, se você resolve, eu vou produzir sal, vou pegar lá vou lá para Cabo Frio, vou produzir sal. O sal, para você vender para a população, ele precisa ser enriquecido com iodo. Senão, não pode. É lei no Brasil. Então, assim, para vocês verem que não existe uma dieta perfeita que vai suprir 100%, porque até o sal precisou ser iodado porque tinha muita deficiência de iodo na população. A população estava ficando com bócio, né? Que é aquele pescoço gordinho, né? A Ju sabe disso, mas a Ju é endócrino, né? Então, precisou botar iodo no sal, da mesma maneira que coloca-se ferro na farinha de trigo. Então, vocês quando Ferro e ácido pegarem fólico, né? ingredientes lá, vai comprar um pão, tem lá um pão de forma, tem lá farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Por que isso? Porque é uma maneira de oferecer ferro e ácido fólico para a população que come pão, né? Pão é um alimento que quase todo mundo come pelo menos uma vez por dia. Então, eles falaram, pô, como é que é feito o pão? Farinha de trigo. Vamos botar na farinha de trigo e assim a gente vai estar fornecendo ferro para a população. Então, não existe, infelizmente, não tem uma dieta que vai suprir 100% de tudo aquilo que a gente precisa. De alguma maneira, a gente vai precisar suplementar, diretamente ou indiretamente, porque diretamente tomando uma cápsula que a gente mandou manipular ou comprou numa farmácia, ou através de um alimento enriquecido, né? Então, não Sim, tem... perfeito. O pessoal perguntou aqui sobre sublingual. A sublingual, ela é uma possibilidade, inclusive para quem tem essa questão da dificuldade de absorção, ela pode ser uma possibilidade. Eu prefiro sempre tentar primeiro a via oral, porque eu acho mais fisiológico. Se a via oral não resolve, a gente pode tentar a sublingual. Eu particularmente, só prescrevo injetável em último caso, mas a gente sabe que a sublingual acaba sendo mais cara e às vezes não é tão disponível aqui no Brasil, a não ser manipulado. Lá nos Estados Unidos tem bastante. Eu não sei você, Fê, se você costuma prescrever sublingual para todo mundo. Tem os artigos mostrando que a eficácia é praticamente a mesma. Então, e como eu falei, né? Como eu passo tudo junto na cápsula, e aí Fica vai mais tudo fácil. junto, fica mais fácil que a pessoa tem que tomar um monte de coisa. Eu tenho que tomar B12, eu tenho que tomar mais não sei o quê, mas não sei o quê, não. Então, eu falo assim, eu vou fazer um combo, né? Aí fica tipo um polivitamínico. Coloco tudo ali naquela cápsula e a pessoa toma e já Tá, então tá assim, tudo. uma pergunta para você e uma outra para mim. Para você, eu que tô delimitando a questão. Fê, ciano ou metil e depois eu falo da superdosagem, tá? Vamos lá. Bom, ciano e metil. Ciano e metil, as duas são boas, as duas são muito eficazes, né? Quando que eu escolho uma, quando que eu escolho a outra? A metil, ela é um pouco melhor, ela tem uma... Ela é um pouco melhor, né? Porque ela é mais estável e ela participa, né? O grupo metil, aí a gente vai entrar numa questão de bioquímica mesmo. Ela participa de processos de metilação, que são processos muito importantes no nosso organismo, né? Então, só que ela é um pouco mais cara. E aí, dependendo do nível socioeconômico do paciente, né? Da pessoa que eu estou prescrevendo, eu vou fazer a ciano, porque a ciano ela é mais barato. E ela tem também uma absorção muito boa, ela é uma excelente vitamina, né? Por exemplo, a gente tem aquele potinho dourado, né, da FDC, é cianocobalamina, Eu né? já tomei essa, é muito boa. Pois é, e é muito Funcionou boa. igual. Às vezes eu passo meus pacientes que, né, que vão viajar ou que, né, estão fazendo só aquilo. Você vai usar B12? Às vezes eu uso e eu tenho ótimas respostas, porque a vantagem de você comprar a vitamina pronta é a duração, né? Porque o prazo de validade da vitamina de farmácia geralmente é 2 anos. E a manipulada, às vezes é 3 meses, 4. Se for em gota, às vezes é 2 meses, depende da farmácia. Então, às vezes a pessoa precisa usar aquilo por um período maior, né? Aí a da farmácia é melhor, né? Tá.
por Se esse você quiser motivo. acrescentar mais alguma coisa, o Ju, da Eu, ciano e da metil. não, na verdade eu não vejo diferença. O que eu vou acrescentar é que existia esse mito de que a cianocobalamina ia se transformar em cianeto no Ah, é organismo. muito bem lembrado. Fala isso, fala um pouquinho de. Na verdade, assim, eu não vou saber explicar bioquimicamente aqui de cabeça, mas a verdade é que se transforma é uma coisa tão ínfima que não faz diferença, ou então nem se transforma. Você lembra disso, Fê? Não, é que não, na verdade, né, a quantidade que é formada não é tóxica, né? Então a gente não precisa se É preocupar com ínfima. isso. É uma Exatamente. quantidade. Então, não tenham medo da ciano, tá? Uma pessoa pediu para falar sobre clorela e espirulina, essa eu vou deixar para você. Eu vou falar rapidamente então sobre a hiperdosagem. Meus amores, quando eu estava estudando medicina e preparando aulas, porque eu sou professora universitária e tal, nos livros de medicina, inclusive, fala que não existe hiperdosagem de B12, não existe sintomas relacionados ao excesso. Só que a gente já sabe que existem estudos recentes relacionando B12 em excesso, inclusive câncer, enfim. Não sei se você tem algo até mais recente do que isso. Então, a verdade é que se ela está em excesso, a gente primeiro precisa entender o porquê, né? Porque existem também situações clínicas onde a B12 pode subir muito, ficar muito excessiva. Um exemplo delas é o ferro muito baixo. E a gente sabe que a B12 alta ela também é marcador de doenças. Então, às vezes, não é que a pessoa está com excesso de B12, sim, o metabolismo tá ruim por outros motivos. Ela pode ser marcador, inclusive, de doença hepática, doença... Eu estudei bastante sobre isso porque eu já tive alguns casos de B12 assim, maior do que 2.000 e a pessoa não estava suplementando, não estava nada. Ela simplesmente estava existindo e chegou com esse exame. E a gente sabe que pode ser marcador de doença, por isso é importante ter uma avaliação do médico. Mas a suplementação ela deve manter a B12 dentro da faixa de referência, porque níveis elevados podem estar relacionados com algumas doenças, tá? E teve uma pergunta que o pessoal deixou ontem pra gente aqui, que é a questão da acne, e alguém aqui no chat perguntou também. Então, a acne, ela geralmente está presente em pessoas suscetíveis, não são todas as pessoas que vão ter, geralmente com doses altas. E o que a gente costuma fazer nesses casos é tentar usar a menor dose efetiva que a pessoa consiga tolerar e ir subindo aos poucos. Não sei se você tem mais experiência com relação à acne, Fê, para depois você falar da clorela. Com a acne, é isso aí que a Ju falou, né? Tem pessoas que Acne é fazem. espinha, tá, gente? Desculpa aí. Desculpa. As espinhas da B12, isso aí também sempre gera dúvida, né? E Uhum. sempre a gente tem alguém querendo saber sobre isso, né? É o que a Ju falou. A gente tem pessoas que são mais suscetíveis a ter espinhas, né? E isso depende da dose. Mas geralmente, o que eu observo lá no consultório é que assim, para começar a espinha, tem que ser geralmente a partir de 1.500 microgramas, que já é uma dose de tratamento que a gente faz, né? E aí, o que eu vejo também é que a forma injetável, por incrível que pareça, é uma dose alta, mas ela dá menos espinha do que a forma oral. Isso que eu vi já no consultório. Pessoas que fazem espinha com a oral não fazem com a injetável. Não sei qual seria a explicação. É só uma observação. E o que eu faço quando eu pego isso, né? É diminuir bastante a dose. E aí, assim, como eu sei que uma dose abaixo de 1.000 dificilmente dá espinha, né? Aí eu chego lá numa dose de 1.000 e deixo a pessoa com 1.000, né? E vamos ver se melhora, se não melhora. E vou tateando. E aí, se 1.000 ainda estiver dando espinha, eu vou reduzir mais. E aí, nisso, geralmente a gente faz, né, Ju, em gota, porque a gente pode botar, né, uma dosagem menor e pode ir aos pouquinhos orientando, cada uma semana você aumenta uma gota para você ver e vai observando a tua pele. E é individual mesmo, gente. Aí mais uma vez, é mais difícil, não tem regra de bolo, não tem, olha, tal dose não vai te dar espinha. Né? O que a gente sabe é que doses altas são mais suscetíveis, então, mas eu já tive pacientes com doses de 1.000 e pouco, não vou me lembrar o certo aqui, mas era 1.000 e pouco, não era uma dose tão alta, que fez espinha, e aí eu tive que reduzir bastante. E a pessoa, aí você vai estudar com a pessoa a melhor forma de tratar, porque se tá uma dose se a pessoa está com nível muito baixo, já tem 15 minutos, já tem? E olha, gente, já vai 15 minutos aí para. Ih, tanta coisa para falar. 15 para as 8. Minha filha já veio me avisar aqui. 10 para as 8.
Então, a gente vai ver com a pessoa o que é mais importante, né? A pele sem espinha ou ficar sem o sintoma, porque dependendo do que for, né? Às vezes a pessoa com a espinha vai no dermatologista, vai passar um creme lá, vai resolver, mas se a pessoa está com dificuldade de concentração, com perda de memória, ela vai querer resolver isso logo, né? Então vai ter que botar na balança Pesar ver o o que é melhor. custo-benefício. Exatamente. Sim. Tá. Com relação Fala um pouquinho da clorela e espirulina. Clorela e espirulina não são fontes confiáveis de B12, gente. Então, assim, né? Pode usar porque é bom para a saúde, porque tem um pouquinho de proteína e tal, mas não como fonte de B12. Fonte de B12, só alimento de origem animal ou suplementação. Os suplementos, já vou embarcando aqui no suplemento. Os suplementos, gente, eles são feitos a partir de bactéria no laboratório. Então, todo suplemento, se ele não for de cápsula gelatinosa, que aí vai usar colágeno, né, que é lá do boi, se for comprimido ou se for cápsula vegetal, né, tem agora cápsula de tapioca, tem umas novidades aí, ela é vegetal, a B12. Então, não tem essa preocupação, é vegano, não é vegano. Para ser vegano, vai ter que ter aqueles cuidados todos, né? Vai ter que ser uma farmácia de manipulação que não faça teste em animal. É mais complicado, mas assim, para não ter nada de origem animal, vamos botar ali uma cápsula vegetariana estrita, né? Não tem nada ali na cápsula de origem animal. A B12 não é, porque ela é feita em laboratório a partir de bactérias, né? E é pedir para fazer numa cápsula vegetal. Vegetal, né? E eu vi que teve uma pessoa que falou que é difícil de achar. Gente, não é tão difícil não. Hoje em dia, graças a Deus, cada vez, principalmente em cidades grandes, né? Cada vez mais farmácias estão aderindo à cápsula vegetal, até porque é uma cápsula que é menos alergênica. Então não é só para quem é vegetariano, é para quem tem questões de alergias, intolerâncias alimentares também. Então tá ficando, graças a Deus, cada vez mais fácil. Né? Tem uma fala, Fê. Mas é isso mesmo. Assim, a cápsula vegetal, ela... com essa questão de não ter, né? Tem uma pergunta... Dani, em Campinas é facílimo. Eu sou de Campinas e eu tenho pelo menos 3 farmácias que eu faço cápsulas. Então eu acho que é uma questão de você pesquisar. Às vezes é só uma questão de procurar, tá, gente? Fala, Fê, qual a pergunta que você queria responder? Ju, olha só, vamos fazer o seguinte, quando você tá com o relógio aí perto, você tá marcando Tô de aí? olho, faltam 7 minutos. Tá, faltam não, 7 porque minutos, para ficar gravada a live, a gente tem que terminar antes, senão não consegue gravar. Mas a gente pode, não sei se a gente consegue parar e começar de novo e você gravar. Sim, a gente termina essa e começa outra. Começa uma outra. Mas você consegue gravar? Deixar essa gravada? Sim, consigo. Então tá, a gente pode fazer isso. Então, tem uma pergunta aqui legal de criança, né? Vou puxar a brasa aqui para minha, né? Tá falando assim, Daniel Oficial, que tem gêmeos de 11 meses, né? Que são vegetarianos e que mamaram no peito, né? Mas já estão com 11 meses. Bom, eu sou meio chata com vitamina, gente, eu confesso, né? Porque depois que eu virei nutróloga, como pediatra não era não, tá? Mas depois que eu virei nutróloga, a gente começa a estudar o que acontece, porque o nutrólogo trabalha exatamente tratando deficiência, né? Então, quando a gente sabe o que é uma deficiência, então assim, o que a deficiência de ferro faz, o que a deficiência de B12 faz, a gente fica meio em pânico de ter uma criança com aquele sintoma, com aquele problema, se a profilaxia, a prevenção é só tomar uma vitamininha, entende? É uma coisa tão simples que a gente pensa assim, poxa, não vale a pena correr o risco de desenvolver o sintoma de ter a deficiência. Então, por conta disso, no consultório, eu costumo pedir exame de sangue quando a criança faz entre 9 meses e 1 ano. Vai fazer o primeiro exame de sangue. Eu já trabalho isso desde a primeira consulta. Olha, já preparando o psicológico do pai e da mãe, né? Porque furar criança não é fácil. Mas aí eu vou explicando, né? Como é importante a gente ver o nível, porque a gente vai suplementar somente se precisar, né? A gente vai ver se não está deficiente já, não vai deixar ficar uma deficiência muito acentuada, porque às vezes você fica lá 3 anos sem suplementar, é diferente de ficar 1 mês, 2, né? Então, aí eu explico isso e aí eu doso. Então, com 11 meses, né, você já pode conversar com o pediatra para dosar e ver como é que está esse nível, né? E aí, a partir daí, começar uma suplementação, tá?
Respondendo aqui a pergunta aqui do Daniel. Ju, vai lá. Mete bronca aí. Qual a pergunta do Daniel? Essa Eu que eu falei perdi. já. Não, acabei de responder. Essa que eu respondi foi do Daniel, da B12. Queda de Tá. cabelo pode ter relação direta com a B12? Queda de cabelo, gente, tem mais a ver com deficiência de ferro e pode ser também, né, Ju, problema de tireoide, tá? Então, avaliar tudo, o exame como um todo, para ver aí o que está causando a queda de cabelo, né? Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Não sei se vocês falaram sobre isso, mas gostaria de saber se pessoas com esteatose hepática correm riscos de sobrecarregar ele tomando B12 sintética. Primeiro que, assim, essa questão do termo B12 sintética parece que é alguma coisa ruim, né? Parece que tudo que é sintético é ruim. A gente precisa ter um olhar um pouco mais sóbrio sobre isso, tá? É claro que em relação à alimentação, quanto menos sintético, melhor. Mas em relação a medicamento, não tem, é muito difícil a gente ter medicamentos que não sejam sintéticos. E a B12, para que ela seja produzida em laboratório, que ela seja concentrada numa dose alta, não com uma cápsula, precisa ter um método sintético disso, porque não tem como extrair da natureza e colocar 1.000 microgramas numa cápsula, por exemplo. E isso não é necessariamente ruim, porque o que é feito em laboratório tem também toda a questão de purificação, de retirada de contaminantes e tudo mais. Eu não vou entrar na discussão aqui de remédio natural, remédio sintético. Eu só acho que a gente tem que perder um pouco o preconceito com o medicamento sintético, porque às vezes o sintético ele vai ser vegano, né, como o caso da B12, que é feita por bactéria. Muitas vezes o sintético ele vai conseguir concentrações muito maiores do que a gente conseguiria na natureza, e isso não necessariamente é uma coisa ruim. Em relação ao que você perguntou sobre a questão de sobrecarregar o fígado, eu acho que não, muito pelo contrário. Teve uma outra pessoa que perguntou se complexo B ajuda. Depende, porque geralmente as doses de B12 nesses complexos vitamínicos é ínfima. É muito baixa. Não também resolve. Tem umas B12 também, gente. Tá dando uma dica já para vocês não falarem que a gente não falou dose, tá? Tem umas B12 que fornecem aí 2,4 microgramas. Até botei isso no meu post. 2,4 microgramas, gente, é a mesma coisa que nada. Nada, exato. Não faz nem Não cosquinha. funciona. Não funciona nem quando tá bom e você quer manter, né? Ah, o meu nível tá bom, eu resolvi virar vegana agora, mas eu quero manter um nível legal. Não vai funcionar, né? Tem que ser doses bem maiores. E eu E acho o complexo P também não supre de por jeito causa nenhum. disso. E assim, porque... em relação ao seu medo de sobrecarregar o fígado, não, porque na verdade a gente vai estar suplementando algo que está faltando. E pelo contrário, o fígado ele fica tentando lidar com isso de outras maneiras. O fígado ele é o nosso equilibrista ali do corpo, né? Ele vai. Eu acho que pelo contrário, a gente pode até ajudar a recuperar o fígado se a gente conseguir manter níveis de vitaminas normais, tá? Teve uma pergunta sobre o zinco, mas eu acho melhor, Fê, a gente encerrar aqui e abrir uma outra live. O que você acha? Faltam 2 minutos. É. Calil entrou, meu amigo, tudo bom? Gente,